irmãos. Olha que palavra Deus está trazendo para nós nesta manhã. Amém? Aqui nós vemos que o apóstolo, ele traz uma lição para nós. E a lição que o apóstolo traz, eu aproveito ela e consigo inserir dentro deste contexto para facilitar o nosso entendimento e para nos ajudar a acompanhar o raciocínio do apóstolo. Um tema nessa mensagem. E qual é o tema? Crie um vínculo com Deus. Amém? Diga a glória a Jesus. Crie um vínculo com Deus. O apóstolo mostra para nós a forma como ele se expressa. O apóstolo Paulo, ele mostra para nós que ele criou um vínculo com Deus. Amém, meus irmãos? Ele criou um vínculo com Deus. E que vínculo é este, pastor Norberto? O vínculo aqui, eu quero dizer, um compromisso. Amém? Ele criou um compromisso com Deus. Ele se comprometeu com Deus, porque ele sabia que Deus também estava comprometido com ele. Amém? Então ele criou um vínculo. Quando uma coisa é vinculada, ela não pode se desvincular. Amém, meus irmãos? Então por isso que o tema que nós estamos trazendo é: crie um vínculo com Deus. Amém? Então nós vemos aqui que o apóstolo, ele criou um vínculo tão importante com Deus, que ele chega a dizer: porque estou certo. Ele diz: estou certo que nem a morte, nem a vida. Olha só. Ele chega a se expressar de uma forma muito segura, uma forma muito ousada, onde ele tem a sua convicção, tem a sua certeza de que nem a morte, nem a vida. Aí ele diz: nem os anjos, porque poderia acontecer chegar um anjo aí, sei lá, alguém vestido de anjo, e tentar tirar ele do seu compromisso com Deus. A Bíblia é bem clara quando ela fala sobre o profeta novo, o profeta jovem e o profeta velho. Deus havia falado com o profeta novo que ele deveria o quê? Ele não deveria voltar pelo mesmo caminho. O profeta velho foi para o profeta novo e disse: não, rapaz, não tem problema não, volta por aqui mesmo. Então, Deus também havia dito para ele que não entrasse na casa de ninguém, que não era para ele repousar na casa de ninguém. Quando ele terminasse a missão que Deus havia entregue para ele, ele deveria voltar. Amém, gente? E ele deveria voltar por onde? Por outro caminho. Por outro caminho. Mas o profeta velho foi lá e enganou ele. Sabe por que o profeta velho enganou o profeta jovem? Justamente porque ele não entendia o valor de um vínculo com Deus. Quem tem vínculo com Deus sabe o que quer da vida. O apóstolo mostra que ele diz: olha, nem a morte e nem a vida, porque de repente uma pessoa pode não perder o seu compromisso por causa da morte, mas de repente uma pessoa pode perder por causa da vida. Porque muitas vezes as pessoas, por causa da sua vida, ele é capaz de fazer qualquer coisa. E nós temos visto que pessoas têm negado a sua fé justamente por causa da sua vida. Não, eu quero proteger a minha vida, eu quero guardar a minha vida. Entretanto, o apóstolo reconhece que um vínculo com Deus é algo fundamental, é muito importante. Então ele tem essa consciência e por isso ele diz assim: ó, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, entendeu? Aí ele se refere também aos anjos, que de repente poderia chegar alguém aí dando uma de anjo e tentar mudar o propósito dele. Tudo na vida, gente, é capaz de acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, nós precisamos estar totalmente vinculados com Deus para que nós possamos ter a mesma certeza que o apóstolo Paulo teve, dizendo: nem a morte, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, ou seja, as autoridades,
Ele diz, nem os principados. Quem são os principados? Os principados são as pessoas que estão no poder. As pessoas que estão lá ocupando o cargo das autoridades, ou de autoridade. Ele diz, nem as potestades, nem os principados. Ele diz, nem as potestades, que são pessoas que estão com certo tipo de autonomia, entendeu? De domínio. Aí ele diz, nem as potestades. Ele vai dizendo mais, nem o porvir, ou seja, ele diz, nem o futuro. Amém, gente? Nem o futuro. Então tem muitas pessoas que estão perdendo o vínculo com Deus por causa da morte. Outros estão perdendo o vínculo com Deus por causa da vida. Outros por causa de um principado, alguém que está acima dele. Outros por causa de alguém que tem um domínio de tantas coisas que pode lhe oferecer algo. E nós vemos aqui que outros por causa de anjos. Quantas pessoas que deixam de adorar Jesus para adorar anjos? Quantas igrejas por aí que o culto começa falando de anjo e termina com anjo? E o louvor é para o anjo, e a mensagem é para o anjo, e a adoração é para o anjo. Então, tem pessoas perdendo o vínculo com Deus justamente por isso. Outros perdem por causa dos principados, aqueles que estão nas funções principais, que estão exercendo o poder. Então pessoas deixam de ouvir a Deus, de ouvir o Espírito Santo, de ouvir o Senhor Jesus, para ouvir o que os homens estão falando. Amém, meus irmãos? Então outros perdem esse vínculo, porque potestades aqui são pessoas que detêm propriedades em excesso, certo? Que detêm valores. Então essas pessoas deixam o vínculo com Deus para seguir o que essas pessoas estão lhe orientando. Mas ele diz também, nem o porvir, o futuro. Quantas pessoas que estão tão preocupadas com o futuro, que não conseguem nem sequer viver o presente. Está cheio de pessoas desse tipo, nessa situação. E quem são as pessoas que estão tão preocupadas com o futuro, que deixam até mesmo, ou se esquecem de viver o presente? São as pessoas ansiosas. Você já viu aquelas pessoas que sofrem de ansiedade? E que é o tempo todo preocupado com amanhã. E o que é que eu vou fazer amanhã? O que é que eu vou fazer no mês que vem? Ai, meu Deus do céu, o dinheiro está acabando, as contas estão chegando. Ai, meu pai, perdi o emprego. E agora, o que é que eu faço? Então, são pessoas que estão deixando de viver o futuro, ou seja, deixando de viver o presente, preocupadas com o futuro. Mas quando nós temos um vínculo com Deus, as coisas seguem de forma totalmente diferente. Por quê, pastor? Primeiro, o vínculo com Deus nos traz vida e paz. Não existe nada mais fundamental, tão principal, quanto vida e paz. Porque é importante ter vida. Mas junto com esta vida, é necessário que nós possamos entender a importância da paz. Porque uma vida sem paz, gente, é como se não vivesse. Pessoas que não têm paz, é como se elas não vivessem. Então é muito importante nós fazermos questão de ter esta vida, mas também é muito importante saber que esta vida tem uma importância maior quando ela é repleta de paz. Por isso que o apóstolo em Romanos 8, versículo 6, ele diz assim, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então todas as pessoas que cedem, que se inclinam para a carne, para a vontade natural do seu ser, essas pessoas são guiadas para a morte. Para que tipo de morte? Mas que morte é esta, pastor? A morte espiritual. Mas quando a pessoa se inclina para o Espírito, a inclinação do Espírito, a Bíblia diz que ela nos traz vida e paz. Então, enquanto a inclinação para as coisas da carne, para as coisas materiais, para as preocupações daquilo que está à nossa volta, nos inclina, ou seja, conduz o homem para a morte, a inclinação para as coisas do Espírito nos traz vida e paz. Se nós pararmos para observar bem o que o apóstolo também fala no versículo 8 deste capítulo, também deste capítulo 8 de aos Romanos, nós vemos que o apóstolo, ele vai dizendo para nós, ele vai falando para nós com relação à questão espiritual, à questão da inclinação do espírito, como as coisas funcionam. Portanto, como nós vemos aqui,
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então nós vemos que o apóstolo mostra para nós que a inclinação do Espírito é importante, porque a inclinação da carne não pode agradar a Deus. Mas se você continuar lendo o versículo 9 em diante, você vai vendo aqui, ó. Vós, porém, estáis na carne, ou seja, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Amém, meus irmãos? Então, todas as pessoas que se inclinam para o Espírito, é porque o Espírito de Deus habita nessas pessoas. E quando o Espírito habita, o Espírito de Deus habita em nós, as coisas são diferentes. São diferentes porque as coisas da carne... O que é que nós temos na carne? Nós temos na carne os desejos que são carnais, que são naturais. O que é que nós temos na carne? Nós temos as enfermidades. Quantas pessoas que se curvam diante de uma enfermidade? Quantas pessoas que perdem a força, ao invés de elas sentir força, sentir desejo de vir para a igreja, de vir buscar a Deus, uma enfermidade afasta as pessoas da igreja. Uma enfermidade afasta as pessoas de Deus. As pessoas perdem a fé, porque acham que Deus está sendo injusto com elas, que acham que Deus não está amando elas, que acham que Deus não escuta a sua oração. Então é isso que a carne faz, mas o Espírito não. Quando nós nos inclinamos ao Espírito, aceitamos a vontade do Espírito, Ele nos fortalece em qualquer situação da nossa vida. Nós estamos sempre prontos a nos erguer, a nos levantar para enfrentar qualquer situação da vida, porque é o Espírito de Deus que nos fortalece, é o Espírito de Deus que nos ergue. Segundo, o vínculo com Deus nos dá um senso, aquele sentimento de pertencimento. Ele nos dá o senso de pertencimento. Que senso de pertencimento é esse, pastor? Ele nos faz sentir, me faz eu sentir, faz você sentir, nos faz sentir que pertencemos a Deus. Quando você tem este vínculo, que vem justamente através do Espírito Santo na sua vida, este vínculo com Deus faz você sentir este senso de pertencimento. De pertencimento a quem? Que você pertence a Deus. Quando você tem uma vida comprometida com as coisas espirituais, dentro de você, você sente que você pertence a Deus. É como eu sempre prego, sempre falo, gosto de repetir sempre esta passagem bíblica de João, o Evangelho de São João, capítulo 11, quando você vê lá pelo primeiro versículo, quando as irmãs de Lázaro mandam a mensagem para Jesus, ela diz, olha, esse que está enfermo, aquele que tu amas. Então elas sabiam que Lázaro tinha um pertencimento, tinha um vínculo com Deus, tinha um vínculo com Jesus. Então não existe nada melhor do que você sentir que você pertence a Deus. Quem sente que você pertence a Deus aí? Você sente? Então, não existe nada melhor do que isto. Não há necessidade de que alguém venha, levante como um profeta, que pule, ande de um pé só, e diga, isso que o Senhor manda te dizer, que Ele é contigo. Se alguém chegar para mim e me disser que Deus é comigo, amém. Se chegar e não disser nada, amém, não está dizendo nada, sabe por quê? Porque eu sinto isso dentro de mim, que Deus é comigo. Muitas vezes as pessoas são prejudicadas e vivem um certo tipo de vida muito desagradável, justamente porque elas estão preocupadas com aquilo que as pessoas irão dizer delas, com aquilo que as pessoas pensam delas, entendeu? Aquilo que está circulando acerca da pessoa ou da sua pessoa. Então essas pessoas vivem para baixo o tempo todo. Mas quando você tem aquele senso de pertencimento, o mundo está virando de cabeça para baixo. Está todo mundo contra você. Tem gente falando da direita, da esquerda, por cima, por baixo. Tem gente falando pela frente, por trás. Ah, você não está nem aí, sabe por quê? Porque dentro de si existe um sentimento de que você pertence a Deus. E a sua vida espiritual está bem, na presença de Deus. Digam glória a Deus. Por isso o apóstolo fala com propriedade. Nem a morte, nem a vida. Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir. Então ele quer dizer, não vivo ansioso. A ansiedade não domina a minha vida. Eu sei que eu pertenço a Deus e no momento certo Ele cuidará de mim. Quem crê que Ele cuida de você? Diga glória a Jesus. Então, Romanos capítulo 8, versículo 9, na parte B. Na parte B, você verá que ele diz assim, ó, mas se alguém
não tem o Espírito de Cristo, este tal não pertence a ele. Você está vendo? Por isso que eu digo que o vínculo com Deus, quando você tem um vínculo com Deus, você automaticamente recebe e consegue possuir aquele senso de pertencimento. Aquela coisa que faz você sentir assim, eu pertenço a Deus, Deus é comigo. Se você pertence a Deus, significa que Deus cuida daquilo que é dele. Deus está cuidando de você. Quem sabe você está vivendo momentos difíceis aí, mas você pode ver que a cada dia você está superando. Sabe por quê? Porque Deus cuida de você. E por que Deus cuida de você? Deus cuida de ti justamente porque você pertence a Ele. E como é que eu posso ter este senso de pertencimento, esta coisa boa dentro de mim, este sentimento maravilhoso? Glória a Jesus. É justamente quando você tem este vínculo com Deus. Você tem esse vínculo, essa inclinação para as coisas espirituais. Tem gente que se inclina mais rápido para as coisas materiais. Mas as pessoas salvas, elas têm um vínculo, elas têm uma inclinação para as coisas espirituais. Elas se inclinam para as coisas espirituais. Vocês estão entendendo? Amém? Então, você se inclina para as coisas espirituais, é justamente porque você tem o Espírito de Cristo. E se você tem o Espírito de Cristo, você pertence a Cristo. Amém, gente? E como é que eu noto, que eu percebo, que eu tenho essa convicção de que possuo, de que tenho esse Espírito de Cristo em mim, na minha vida? É que você tem uma tendência muito grande em seguir os passos de Jesus. Amém, meus irmãos? Quando nós não temos este vínculo, quando nós não temos o Espírito de Cristo em nós, passamos longe das coisas de Deus. O nosso coração não se apega com as coisas de Deus. A nossa vontade é sempre ao contrário daquilo que agrada a Deus. Mas quando nós possuímos, quando nós temos o Espírito de Cristo, as coisas são diferentes em nós. O nosso desejo é para a igreja, o nosso desejo é para as coisas de Deus, o nosso desejo é para a oração, o nosso desejo é para a meditação da palavra, o nosso desejo é para louvar a Deus, o nosso desejo é para sempre fazer algo que agrade a Deus e o seu Espírito Santo. Glória a Jesus. Terceiro, quando somos vinculados, temos a intercessão do Espírito em nosso favor. O apóstolo mostra isto para nós. Quando você é vinculado com Deus, quando você tem um vínculo com Deus, quando você tem uma ligação com Deus, quando você tem um compromisso com Deus, este vínculo traz para nós a intercessão do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a interceder por você. Você já imaginou? O Espírito Santo intercedendo por mim, intercedendo por você. Isso significa o quê? O Espírito Santo orando por mim. Você já imaginou o Espírito Santo orando por você? Você já imaginou o Espírito de Deus fazendo um clamor a Deus no seu favor? Olha só o que o apóstolo diz, Romanos 8, 26. Ele diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Existe um momento em nossa vida que nós nos sentimos totalmente fracos. É verdade ou não é? Na realidade nós somos fracos por natureza. Mas com a ajuda de Deus nós sempre estamos superando nossos obstáculos e nossas dificuldades. Mas a realidade é que existem determinados momentos que nos sentimos tão fracos que nem forças para orar nós temos. Dobramos o joelho, queremos orar e não sai som da nossa boca. A nossa voz enfraquece. Nossas palavras emudecem. Ficamos assim como pessoas sem graça, que está de joelho, mas não sabe o que dizer. É justamente nesta hora, quando nós temos o vínculo com Deus, quando nós temos a inclinação para as coisas do Espírito, aí sim, quando, naquele momento, como o apóstolo está dizendo aqui, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. É justamente na hora da fraqueza que nós mais precisamos dele.
E aí ele diz: porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vocês estão vendo que coisa maravilhosa? Como é bom nós termos um vínculo com Deus, nos esforçarmos para inclinarmos sempre para as coisas espirituais. Nós sabemos que por naturalidade, isto é muito natural, nós somos seres humanos, e por isso a nossa carne tenta sempre nos puxar para aquilo que é dela, mas o Espírito de Deus nesta luta constante tenta nos puxar para que nós possamos entender a importância tão grande de nos inclinarmos para as coisas espirituais, porque quando nós somos inclinados para as coisas espirituais, temos um vínculo grandioso com Deus, e o Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Olha só. Com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis porque não há como exprimir. Inexprimíveis porque não há como explicar isto. Inexprimíveis porque ninguém entende. O diabo não entende. Ninguém entende. Só Deus sabe o que Ele está pedindo por mim e por você. Só Deus sabe. Naquela hora da fraqueza. Satanás conhece nossas fraquezas, mas Satanás não conhece o plano de Deus para mim e para você. Por isso que é muito importante estarmos sempre inclinados para o Espírito, para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus, para que a nossa carne não tenha domínio sobre nós, porque não é fácil viver no mundo em que nós vivemos, rodeado dos problemas que tem nos rodeado constantemente, e mesmo assim nós mantermos uma postura agradável a Deus. Só com a ajuda do Espírito Santo nós poderemos alcançar este padrão que realmente agrada a Deus e que faz com que o seu nome seja glorificado em nossa vida e que todos vejam que é Deus que está realizando esta obra. Então, nós precisamos viver neste padrão, um vínculo com Deus, porque neste vínculo teremos a intercessão do Espírito Santo, justamente naquela hora que você não consegue orar, justamente naquela hora que você não consegue dizer nada, justamente naquela hora que você se sente sem graça, sem força, sem disposição, sem atitude, o Espírito de Deus faz o clamor por mim e por você. Ele apresenta a Deus, porque a Bíblia está dizendo aqui, Ele ajuda as nossas fraquezas. Naquela hora que eu estou bem fraco, Ele chega e me fortalece. Porque como nós sabemos, não é a matéria que mantém o homem de pé, mas é o Espírito que está dentro dele que o sustém. Tirou o Espírito, o corpo do homem tomba por terra, mas enquanto o Espírito estiver firme, o corpo estará de pé. Independente da idade, independente do padrão ou estrutura física que você tem, se o Espírito está aí, você estará de pé. Se o Espírito estiver bem, você estará bem. Se o Espírito está firme na sua vida, você estará firme na presença de Deus. Aleluia! Então vamos nos inclinar para o Espírito e manter um vínculo verdadeiro de fé, de adoração, de temor e obediência à palavra de Deus. Que Deus abençoe. Palmas para Jesus com alegria. Eita Deus maravilhoso esse nosso. Amém, gente? Então vamos criar um vínculo com Deus. Vamos nos vincular com Deus. Diga glória a Jesus. Que Deus abençoe. Fiquem de pé. Glória a Deus.